Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso Podcor nessa quinta-feira. Seja bem-vindo ao nosso programa. No campo existe uma profissão muito bacana para quem trabalha com leite, né? Todo dia acordando cedo, tirando leite, entregando. Mas também na segunda parte dessa cadeia de produção existe a industrialização. E hoje eu recebo a pessoa que trabalha, né, nessa área, o gerente geral da Coprocel Laticínios, o seu Carlos. Seu Carlos, seja bem-vindo para contar para a gente um pouco sobre a sua história e sobre a sua profissão. Olá, tudo bem? É um prazer ter o senhor aqui. É um prazer também estar aqui junto contigo. Bacana. Seu Carlos, eu sempre começo o nosso programa perguntando para o nosso convidado quais foram os caminhos que eles trouxeram até aqui. Quais são os caminhos da sua infância, da sua adolescência, a sua primeira formação profissional que lhe trouxeram até aqui hoje na sua vida? É o seguinte, eu sou de Londrina, sou da região de Londrina, tenho 71 anos e comecei minha atividade profissional lá em Londrina, numa multinacional do segmento agropecuário. Uhum. Essa multinacional foi a primeira empresa do Brasil que fazia inseminação artificial, isso lá nos anos 70, né? Então foi assim, comecei com agro desde a minha juventude, aí na faculdade me especializei mais na área de administração, de economia e principalmente de marketing. Tinha um gerente nessa multinacional que era um dinamarquês e ele falou: olha, eu acho que nessa época você precisa fazer uma pós-graduação em marketing, porque é o segmento do mercado e tal. E comecei, então me especializei, fiz uma pós-graduação na USP em São Paulo de marketing, isso já nos anos, né, naquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80. Era uma coisa bem rara ter um profissional de marketing com essa especificação. E principalmente na área agropecuária. E com a inseminação artificial, a mudança do rebanho bovino nacional. Então foi um momento bacana na minha vida, onde eu fiquei por 15 anos nessa multinacional. Depois também trabalhei em outras multinacionais, com cargos de direção, principalmente na área comercial, de marketing, mas também todo o conhecimento administrativo de como gerir, como fazer a gestão de uma empresa para que ela tenha sucesso. Isso foi lá nessa época toda, e por lá eu trabalhei em São Paulo, em outras empresas, e a questão de uns 9 anos quase, eu vim para Laranjeiras do Sul. Sempre trabalhei em cidade grande, em Londrina, foi onde meu berço, São Paulo, Curitiba, e acabei vindo para Laranjeiras do Sul há 10 anos atrás. Você vê como é que as coisas mudam, e me encantei aqui pela cidade. Que bacana. Fiz um trabalho aqui numa empresa bem tradicional aqui de Laranjeiras do Sul, que é a empresa Mate Laranjeiras. Naquela época eu vim para ser gerente comercial da empresa e fizemos um trabalho bacana naquela época e ficamos até 2020. Aí teve a pandemia, né? E a pandemia foi um problema sério que causou para o consumidor de chimarrão, de tererê, porque tinha que ter uma dificuldade grande. E também estava me aposentando e saí da empresa naquele momento, mas tive uma consulta e um convite para continuar em Laranjeiras. E fiquei então em Laranjeiras, moro aqui já há quase 10 anos. Fui para a cooperativa Coprocel, que inclusive hoje é uma empresa aqui da cidade que tem um grande respaldo, uma empresa que tem um crescimento bastante, muito grande. No sistema cooperativo do Estado, para você ter várias áreas do agro. Sim. Então a cooperativa Coprocel, inclusive esse ano vai fazer 35 anos, agora em setembro. Uhum. E com a direção da cooperativa, que está em uma mão excelente, que é o nosso presidente,
que tem uma visão de futuro bem grande, fez com que essa cooperativa estivesse crescendo. E, para você ter ideia, acabei vindo, então, ficar na cooperativa até hoje, que é um prazer muito grande estar aqui nessa empresa, sabe? Que bacana, seu Carlos. É uma baita trajetória, né? Saindo lá das cidades grandes. E na sua infância, seu Carlos, como que foi sua infância, sua adolescência? O senhor viveu no campo ou viveu na área urbana na sua infância? Sempre eu fui da área urbana. Até tem gente que brinca comigo e fala, eu nunca tive piolho. Mas, e até é verdade, eu estava conversando com algum pessoal, falei, mas como você? Eu falei, pois meu pai era bancário, então ele trabalhava no Banco do Estado do Paraná e ele sempre morou em cidades grandes que tinham agência, e meu pai era gerente de banco. Uhum. Então sempre fui da cidade, aquelas... embora trabalhei no agro, né? Mas eu sempre fui. A botina não foi a minha, não teve na minha infância. Não, o que eu tinha mais era um quichute para jogar bola, sabe? Mas não foi da área rural, sempre da cidade. Mas foi uma infância bem bacana, de uma família portuguesa e bem gostoso daquele negócio assim. Eu gosto de sardinha. E gosto de bacalhau, que pouca gente aqui na região consome pouco. Para me comprar bacalhau aqui é difícil. Então, e também ficou caro, né? Também ficou difícil por 2 motivos, e coisa que não era na época. Mas assim, eu tive uma infância bem bacana, e como meu pai era gerente de banco, às vezes, você estava em Londrina, não, agora foi transferido para Maringá. Vamos transferir para Jandaia do Sul. Mudou em muitas cidades. Então, naquela época, no ginásio, você tinha, que era ginásio, que chamava o segundo grau. Então, tinha ginásio que os 2 anos primeiros a língua era inglês e os outros 2 era francês. Mas tinha cidade que os 2 primeiros eram inglês e os 2 últimos francês. Aí você mudava para uma outra cidade, era o contrário, os 2 primeiros eram franceses, então eu acabei só aprendendo inglês, e não aprendi bem até hoje, né? Mas assim, foi uma infância bacana, e lá na região de Londrina, mais especificamente, porque minha família sempre foi de lá. Bacana. E quem que influenciou o senhor a essa área profissional? O senhor poderia ter trilhado vários caminhos, né? Tinha uma estrutura familiar bacana, o seu pai era bancário, como o senhor falou. Quem que influenciou o senhor nessa área específica da administração, do marketing? Foi realmente lá nesse primeiro trabalho grande que eu tive, que foi esse diretor dessa empresa, que ele era uma sumidade. Quando ele veio para Londrina, o pessoal foi buscar ele lá no aeroporto, sabe, do avião. Então, era um cara que veio da Dinamarca. A empresa que eu trabalhava era uma empresa americana, mas ele era dinamarquês, ele era uma sumidade em marketing. E aí eu aprendi com ele, me inspirei naquela situação. Foi assim, para mim, é um cara que eu tenho, já é falecido, mas eu tive uma amizade com ele durante muitos anos da minha vida. Foi um grande incentivador na área de marketing, principalmente. Bacana. E em que ano o senhor assumiu a parte comercial dos laticínios Coprocel aqui em Laranjeiras? O laticínio Coprocel, ele tem 1 ano e meio de vida apenas, né? Ele é inicial. A área comercial desde o início. Eu estou lá desde o início na área comercial. Então teve um hiato desde que o senhor saiu da MAT, né? O senhor ficou um tempo sem atuar. Fiquei na Coprocel, mas assim, prestando umas outras áreas, prestando mais algum tipo de colaboração, de planejamento, mas assim, efetivamente, no laticínio é 1 ano e meio. 1 ano e meio, ou quase 2 anos, né, que nós estamos. E quais são os principais desafios dessa área, desse trabalho, seu Carlos? Nossa, seriam tantos para enumerar. Então, assim, nós temos na cooperativa uma loja agropecuária, e nós temos uma loja agropecuária, e nós temos uma fábrica de ração que complementam para o produtor lá no campo alguma coisa. Então, quando a gente pensa em laticínio, a primeira coisa que a gente pensa é no produtor lá para trazer o leite, né?
Então, esse leite vir com qualidade, vir que ele tenha com uma produtividade também para o produtor, porque ele tem que ser remunerado, retorno, né? Ele tem que ser remunerado bem. Então, ele tem que ter um plantel bacana, ele tem que ter um sistema de ordenha interessante, que não tenha mastite lá no seu rebanho, e vai por aí uma série de coisas. Então, o desafio começa lá no campo. E vem para a indústria, que a gente tem que produzir. O nosso laticínio é um laticínio pequeno, não é um laticínio grande. Então, nós focamos em ter um produto de qualidade, com uma embalagem bonita, que você já conhece, as nossas embalagens, e de muita qualidade, mas com um preço acessível. Então, você veja bem, se eu quero um leite bom, um produto bom, com o preço menor, já tem um desafio enorme, porque eu posso dar prejuízo para a empresa. Sim. Então, eu não posso dar prejuízo, ninguém pode dar prejuízo. Nós vivemos numa sociedade onde tem que ter uma distribuição de renda e de distribuição de lucros. Mas nós trabalhamos com uma margem bem pequena, para também a gente chegar ao consumidor final com um produto bom. Aí nós temos a demanda também muito grande da interna, de como você ter uma equipe de trabalho de colaboradores que sejam bem treinados, que tenham um foco e tenham uma visão de um trabalho para crescimento tanto profissional quanto pessoal. Então nós temos que comandar uma equipe que ela esteja focada em fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos o sistema de distribuição, nós temos os nossos caminhões. Como é que nós vamos fazer para entregar bem entregue o nosso produto sem estragar? Nós temos os distribuidores, como é que eles vão receber o nosso produto e distribuir o nosso produto lá longe, onde nós não estamos presentes. Então, para você conservar a sua marca, logística toda, a logística, você manter a marca dentro das gôndolas do supermercado, bem cuidado o produto. Então, a gente acorda de madrugada pensando um monte de coisa que a gente tem que fazer todo dia. E são muitas as coisas de um laticínio. Até uma vez eu vi uma entrevista do presidente da Frimeza. Perguntaram para ele sobre laticínio. Ele falou: olha, se você tiver com raiva do seu genro, fala para ele cuidar de mim, vai cuidar de um laticínio, que aí você vai deixar ele. Mas assim, na verdade é um desafio muito grande, desde o produtor até o produto final lá na gôndola do mercado, e com a marca, você guardar a sua marca com qualidade, ter o respeito do seu produtor, ter, a aceitação da coisa. É uma briga danada, muita concorrência, mas eu acho que qual mercado que não tem concorrência? Todos têm, né? Então, a concorrência você tem que encarar ela, faz parte do desafio. A partir dos diferenciais que pode oferecer. Sim, se você tem um negócio pela frente, você tem que cuidar bem dele para que ele seja, e aí a concorrência está em cima dele mesmo. Sim. Mas é bacana, é um desafio bem gostoso, porque aí você acaba se envolvendo com tudo, né? O caminhão que traz o leite, aí você tem que ver como é que na hora que chega o leite, vamos fazer o exame, se está tudo certinho. Se o freteiro coletou. Se o freteiro coletou certo. Então você tem que se alicerçar de uma série de coisas. Aí nós temos os subprodutos, né? Sim. Que é o soro. Então o que nós vamos fazer? Nós temos lá as lagoas para poder fazer o tratamento, então que aí tem a parte ambiental. Sim. E aí então é uma série de coisas. Aí tem o fornecedor de embalagem, aí tem a manutenção dos equipamentos, porque um dia máquina dá desgaste. Máquina dá desgaste, um dia ela fura, um dia ela acontece, olha, eu tenho que embalar 5.000 litros de leite, parou a embaladora. E aí vai por aí afora. São desafios diários que nós temos. Mas eu sou jovem. 71, eu jovem, eu aguento tranquilo. Tá certo. Seu Carlos, o senhor falou sobre a distribuição, né, do produto. Além da região aqui, onde mais o laticínio Coprocel tem entrega do produto? Outros estados, por exemplo? Então assim, nós temos
nós temos o CISB, que é um sistema, né, de inspeção federal. Nós podemos vender para todos os estados do Brasil. Que bacana. Mas nós estamos indo em busca do CIF, que é um selo de inspeção federal um pouquinho mais... Mais acima. Isso. Para que a gente possa atender uma demanda maior para outros laticínios de outros estados. Então, nós temos uma bacia leiteira grande aqui na nossa região. Tanto é que entrou uma empresa muito grande aqui na nossa região, próximo daqui, e com uma capacidade de quase 1 milhão de litros dia, para você ter ideia. E assim nós temos laticínios aqui na nossa região bastante também. Então, nós estamos trabalhando assim para ter a venda na nossa região, primeiramente, e depois ir crescendo. Então, hoje nós estamos atendendo o estado do Paraná, mas nem todo. Inclusive, na minha região lá de Londrina, ainda nós não chegamos lá ainda. A nossa produção está limitada ainda à região aqui do sudoeste, do oeste, e estamos também na região de Curitiba. Vamos agora para a região de Londrina e Maringá, e já temos contato, né, tudo certo para começar também no estado de São Paulo a partir do mês que vem. A partir de maio vamos começar a vender em São Paulo também, que a nossa produção está aumentando, e aí lá também é o maior mercado consumidor do país, né? São Paulo é outro país dentro do nosso país. Então nós vamos atender lá também. Que bacana a expansão, né? Sim. Seu Carlos, a gente conversou sobre marketing, o senhor falou sobre embalagens, e eu sou um apaixonado por embalagens, já trabalhei muito tempo desenvolvendo, tanto que alguma parte dos termos que o senhor citou ali, CIF e tudo mais, organização dentro da área dos produtos ali, eu tenho um certo conhecimento. E no marketing, como que o senhor vê a importância desse trabalho do desenvolvimento de uma boa embalagem além do produto? Porque é o primeiro contato com o consumidor, né? Sim. É fundamental a embalagem. A embalagem, na minha visão de marketing, é o início, é o começo para você chegar no consumidor final, porque você veja as nossas embalagens, quando você vê a nossa embalagem no supermercado, em qualquer lugar, o consumidor ele vai ver a embalagem e falar: nossa, deve ser uma empresa, essa é uma multinacional enorme, olha que qualidade que está a embalagem. E aí em seguida ele vai experimentar o produto e vai confirmar: nossa, deve ser de uma grande empresa mesmo. A embalagem, ela mostra a sua cara, ela vai dizer que você é. Nós somos um laticínio pequeno, e eu vejo que foi um diferencial que a gente pensou no início do laticínio. Vamos fazer uma embalagem top. Premium. Não vamos fazer uma embalagem como tem os nossos colegas e concorrentes aqui da região, produto, uma embalagem simples. Aí você se mostra simples, você não consegue agregar valor, você não consegue agregar nada nela, né? Sim. E uma embalagem como a marca já tem que sim, a marca é grande. E aí sempre foi uma filosofia da nossa empresa, da cooperativa, ter o produto da melhor qualidade, mas não com o maior preço. A maior qualidade com um preço competitivo. É assim, no nosso moinho de trigo, nós temos uma farinha de trigo que você já deve ter consumido. Sim. Que ela é espetacular, ela é melhor do que todas que tem no mercado e não é a mais cara. Não é a mais cara. E a embalagem também é muito bonita. Mesma coisa da nossa linha de queijos. Uma embalagem muito bonita, o queijo é espetacular. Tanto eu comentei com você que nós temos um queijo que, 1 ano e meio, quase 2 anos, e já ganhamos um prêmio com 6 meses de laticínio. Disputamos o prêmio Queijos Paraná e ficamos com medalha de prata no queijo colonial, né? Então, e ele tem uma embalagem bonita também. Então, nós temos hoje um queijo colonial premiado, uma embalagem bonita, que o consumidor, na hora que vê aquilo, ele tem interesse em levar para casa. Com certeza, é o primeiro contato, o primeiro chamariz. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Essa importância da marca começar já com qualidade, né? Começar grande, né? É muitíssimo relevante para que tenha o sucesso, né, de uma empresa. E o senhor citou o queijo.
Além do leite e do queijo, assim, como que vocês estão organizando a fábrica para a produção? Tem algum outro produto ou é apenas esses dois nesse início? Nós temos os queijos, colonial e mussarela em alguns tipos de embalagem. A mussarela em embalagem grande, de aquelas de 4 quilos. Nós temos a mini, que é para o pessoal levar para casa. Sim. Temos ela fatiada de 150 gramas, ela é fatiada, interfolhada, que também fica fácil o manuseio e o uso. Ela de 500 gramas também fatiada e interfolhada. E aí nós temos o colonial em 2 tamanhos. Esse do prêmio. Os dois o premiado. E nós temos o leite, e nós temos o iogurte, e nós temos também a bebida láctea. Iogurte eu provei, muito bom. O iogurte, o queijo. É sensacional. O iogurte, a gente fez um produto realmente que agrada mesmo, ele ficou bem bacana. Nós ainda usamos as embalagens de barriga mole para ser um preço mais atrativo, mas temos interesse em desenvolver novas embalagens para o iogurte. Mas no momento ela está nessa embalagem mais prática e que a pessoa leva para casa e ela tem uma utilidade maior, mais uso, né, para usar com mais facilidade. Mas nós queremos fazer embalagens diferenciadas também. Bacana. O senhor citou agora de fazer embalagens diferentes e já entra no ponto de qual que é o futuro que o senhor vê na empresa, quais são os planos para desenvolvimento ainda mais da marca, da empresa em si. Nós temos projetos de várias áreas. Nós queremos fazer novos produtos no laticínio para se utilizar melhor a matéria-prima que a gente recebe, né? Então nós queremos desenvolver um queijo, pelo menos um provolone, inicialmente, queremos fazer manteiga, então queremos fazer o queijo coalho. Temos várias lá, que está tudo lá na lista de espera, está na lista de espera para a gente poder desenvolver, porque aí você tem que desenvolver o produto baseado como o princípio nosso, ter a qualidade, uma boa embalagem, um bom preço, capacidade de produção e fazer tudo com o pé no chão, que é uma coisa da cooperativa, é isso, o sucesso da nossa cooperativa é isso, é uma cooperativa com o pé no chão, planejamento, sem endividamento, né? Então é uma cooperativa séria, que nós temos hoje quase 2.000 e quase 200 associados, e para você ver o tamanho do crescimento, então então a gente tem que tratar os nossos cooperados, que são donos da cooperativa, que são donos do laticínio, né? Fazer com que essa empresa seja uma empresa rentável. Sim. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso. Que bacana. A gente viu recentemente, seu Carlos, essa questão do leite vindo de fora, que acabou criando uma certa dificuldade para os produtores aqui, né, no Brasil, no Paraná, mas ao que tudo indica já está tendo uma resolução desse problema, né, por N fatores, inclusive legislação. E como que o senhor está vendo hoje, agora depois desse período ali de caos, como que os produtores estão respondendo a essa situação? Foi bastante de imediata a atuação do governo, principalmente do governo estadual, em dar um rompimento naquela situação que em janeiro estava um caos. Sim. No setor leiteiro, os produtores estavam... E realmente era um absurdo, a gente não conseguia entender isso, né? E aí quando a gente viu, porque no princípio foi um susto, quando eu vi que era esse problema do leite em pó, que estava vindo de uma forma totalmente errada e tal. Aí o governo e alguns deputados da base fizeram um trabalho bem grande, mudaram a lei, e aconteceu, deu uma... Graças a Deus, para o produtor e para o sistema todo trabalhar com uma certa tranquilidade. Nesse mês agora, nós estamos com uma alta, está com uma alta grande no leite, mas assim, eu acredito que ele vai dar uma estabilizada para que seja bom para o produtor e bom também para o laticínio e bom para o consumidor final. Os 3 setores. Exatamente, quem consome o leite, que hoje
o consumo do leite no Brasil é uma das maiores, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, o leite faz parte da grande cadeia do que é se mais consumido no país. Então, vai dar uma estabilizada, e a atuação do governo do estado do Paraná foi muito relevante nessa situação, graças a Deus. Que bacana. E é um período bom, né, para que tenha essa melhora, porque agora entrou o inverno, a produção verdade. vai dar uma agitada, né? Sim, vai dar uma agitada agora, e a gente está com uma expectativa boa, sabe? Acreditamos que vai ser bom para o produtor, bom para toda a cadeia do sistema leiteiro. Eu acredito que sim, e sem alterar o bolso do consumidor final, que é o que mais sofre, né? Que ele também não pode sofrer essa situação. Tendo um valor justo, o consumidor final ele vai entender isso. Sim, aí com tranquilidade. Certeza. Seu Carlos Henrique, o que o senhor Carlos Henrique diria para as gerações de hoje que estão entrando no mercado de trabalho? O senhor com uma história tão grande, né? Passando por tantas multinacionais, pós-graduado na USP, perdão. Isso. Pós-graduado na USP, aos quantos anos? Agora eu estou com 71. 71 anos, muito jovem, sempre correndo atrás e trabalhando muito, né? Pelo que a Sim. gente presenciou, inclusive, durante a Expo Agro. Qual mensagem que o senhor deixa para as novas gerações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Eu acho que o seguinte, as pessoas têm que entender que quando estamos aqui, é para a gente ter um significado. E quem não tem significado, o que será delas, né? Então, que cada jovem sabe, ele tem que saber que ele tem um significado, uma importância. E tem importância nessa vida, não é ser o maior, não é ser o mais, né, mais bonito, não é o ser o mais forte, mas ser importante é você ter uma dignidade, sabe? Construir uma família, fazer com que a sua vida seja saudável. E o trabalho dignifica. E a juventude hoje, infelizmente, a grande parte prefere muito mais não trabalhar, porque tem alguns recursos que vêm de governo e outras formas que fazem com que a pessoa não tenha essa dignidade. Mas, assim, a grande importância que eu tenho é querer, sabe, jovens, vamos ser importante. Para ser importante, você tem que produzir. E é bacana produzir, sabe? É gostoso você chegar e falar, nossa, eu fiz isso, olha, eu trabalhei lá, fiz assim. É muito bonito você ter realizado alguma coisa. Não precisa ter realizado grandes coisas, porque para grandes coisas são também, algumas pessoas têm o privilégio de realizar grandes coisas, mas sempre realizar alguma coisa e você sentir que você é positivo e você fez alguma coisa de diferente e de produtiva. É bom produzir, sabe? E eu acho que esse é o caminho. Porque as outras coisas todas são a família, eu acho que vai ensinar, né? Sim. Que quer ter respeito, educação, conhecimento, né? O estudo é importante, e aí vai somando tudo quanto é coisa. Eu tenho 4 faculdades e 3 pós-graduação, é importante isso. Mas não é o mais importante é você fazer alguma coisa. Né? A realização pessoal vem de produzir, né? Sim, se sentir útil, né, naquilo que você faz e gosta de fazer. Né? Isso, fazer alguma coisa, sabe? Em qualquer área. Quando você realiza alguma coisa é muito gostoso, muito gratificante saber que realizou. Que bacana, que mensagem bonita para a gente encerrar. Seu Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma honra ter o senhor aqui trazendo tantas informações e também tanto conhecimento de vida, né, para nosso público. Acredito que somou muito para todos. Muito obrigado. É um prazer muito grande e é uma satisfação hoje ser morador de Laranjeiras do Sul. Me sinto muito feliz aqui. E a minha família, minhas filhas estão lá nos Estados Unidos, longe de mim, meus netos. Mas eu estou muito feliz aqui em Laranjeiras e trabalhando no que eu gosto de fazer. Então, estou muito feliz e muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Eu queria que você fosse lá conhecer o nosso laticínio. Com certeza vou ir lá.
você vai ficar encantado com o nosso pequeno negócio. Gigante. É bem bacana. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Seu Carlos, muito obrigado. Foi um Obrigado prazer, a você. ter o senhor aqui. Tá? Muito obrigado. Encerramos por aqui mais um Podcor com o seu Carlos, que veio trazer muita informação, muito conteúdo e veio somar a nossa vida aqui com toda essa experiência, essa bagagem, tanto pessoal quanto profissional. Voltamos na próxima quinta-feira. Agradecemos aos nossos apoiadores aqui Impressão, Que Solução, a Gráfica Correio e também a Bem Casa, que sempre deixa o nosso estúdio aqui muito bonito. Um abraço e até a próxima. Se cuidem e até lá.